Então vamos lá. Evangelho de Lucas, capítulo de número 12, versículo 1 até o 6. Nesse meio tempo, tendo-se juntado uma multidão de milhares de pessoas, ao ponto de atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos, dizendo: Tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disseram nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurraram aos ouvidos dentro de casa será proclamado dos telhados. Eu digo a vocês, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Mas eu mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar o corpo, tem poder para lançar no inferno. Sim, eu digo a vocês, a esse vocês devem temer. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Deus, eu te dou graças, Pai, eu honro a Ti. Pai, nós gloriamos ao Senhor nessa noite, Deus, nesse culto. Pai, em nome de Jesus, Deus, nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra, Deus, aprender do Senhor, aprender de Ti, Deus. Fala aos nossos corações, Pai. Cremos, Pai, na Sua palavra, Deus. Cremos em Ti, Jesus. Amém. Muito bem. Lucas capítulo 12. Deus tocou no meu coração de falar desse texto, mas antes de entrar no texto em si, é necessário olharmos um pouquinho do capítulo 11, porque aqui, nesse momento, o versículo começa nesse meio tempo, ou seja, alguma coisa está acontecendo, né? Então, nós precisamos observar um pouquinho aqui o que está acontecendo. Está acontecendo o seguinte, né? Jesus veio como Messias prometido, passou a curar, passou a demonstrar a sua identidade messiânica, e com o passar dos anos, surgiram alguns opositores ao ministério de Jesus, né? E aqui no capítulo 11, nós temos um caso muito interessante, no versículo 15, que eles começam a falar que os milagres que Jesus está fazendo não é pelo Espírito Santo de Deus, e sim pelo Beelzebu, né? E que não é Deus que está usando Jesus. E esses fariseus, esses hipócritas, igual Jesus fala aqui no texto que a gente acabou de ler, essas pessoas começam a ir contra Jesus, cada vez mais e mais contra Jesus, a ponto de juntar uma multidão de milhares de pessoas nesse ponto que nós estamos aqui. Então Jesus começou, né, fazendo muito sucesso, curando as pessoas e tudo mais, porém no final havia uma multidão muito grande, influenciada por esses fariseus, os mestres da lei, enfim, que converteram essas pessoas ou levaram essas pessoas contra Jesus. Aí Jesus está falando aqui agora, nesse meio tempo, ou seja, enquanto isso estava acontecendo, enquanto o povo estava contra Jesus, Jesus começa a falar palavras de advertência, e esse é o tema do sermão de hoje, a advertência de Jesus acerca das pessoas hipócritas. Então vamos lá. A primeira coisa que nós temos que perceber no texto é 3 coisas. Honrar a Deus, versículos 5 e 6, honrar a Jesus Cristo, versículo 8 e 10, e honre o Espírito Santo, versículo 10 e 12. Nós vamos falar hoje, no sermão de hoje, só de honre a Deus. Ou seja, nós vamos só até o versículo 6, 7, aí no máximo. Então, Deus deve ser honrado, irmãos. Nós partimos do pressuposto que Deus deve ser honrado, Ele deve ser temido. É isso que Jesus está falando aqui nesse texto. Além de honrado, Ele deve ser temido, porque Ele é Deus. Como o texto falou, além de matar o corpo, Ele pode lançar no inferno. Então, essa é uma observação interessante de fazermos aqui, porque é disso que Jesus está falando aqui, porque Ele vem falando com as pessoas, porém Ele nunca chegou nesse nível de falar tão bruscamente. Falou sim, mas aqui Ele está colocando, sabe, assim, face a face das pessoas, uma realidade, que é aquele que pode, além de matar o corpo, lançar no inferno. Então, nós precisamos tomar cuidado com essas pessoas hipócritas, que essas pessoas hipócritas, elas não temem a Deus, elas não honram a Deus. Elas honram quem, então, se elas não honram a Deus? Ou a si mesmo, ou a pessoas.
E os fariseus eram assim. Jesus havia repreendido eles, vocês lembram? Que vocês dão dízimo de tudo e tal, mas não sei o quê, que vocês, quando vão jejuar, que vocês não cobrem o rosto, enfim, não mostram o rosto para mostrar que vocês estão sofrendo. Então, Jesus está falando dessas pessoas hipócritas, que parecem ser crentes, que parecem ser da religião verdadeira, porém, elas estão fazendo isso não porque elas temem a Deus ou porque elas querem honrar a Deus. Pelo contrário, elas estão fazendo isso para que as pessoas vejam. Para que as pessoas vejam. Esses são os hipócritas que Jesus está falando aqui. Então, a questão desse texto aqui é a seguinte: nós precisamos de parar de temer os homens e temer a Deus. É isso que Jesus está falando nesse texto. Pelo menos do versículo 1 ao 7. Então, vamos lá. O primeiro ponto: devemos temer a Deus porque Deus descobrirá o que está oculto. Então, eu quero dar pelo menos 3 razões, são os 3 pontos do sermão, de por que nós devemos temer a Deus. O primeiro é: Deus descobrirá o que está oculto. Olha o versículo primeiro aí, nesse meio tempo, tendo se juntado uma multidão de milhares de pessoas, ao ponto de atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente a quem? Ele não falou a multidão. Até porque era impossível, milhares de pessoas, eu falar e todo mundo ouvir, Impossível. Jesus estava falando àqueles que estavam perto dele. Então ele começou a falar: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Versículo 2: não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. Ou seja, Deus descobrirá o que está oculto. Ninguém pode escapar dessa exposição. Deus, irmãos, Ele conhece tudo. Um dia, tudo será exposto. Tudo, irmão. E eu tenho medo disso. Particularmente, eu tenho medo disso, porque eu sou pecador. E é tão ruim quando você é pego num pecado. É terrível. É muito ruim. Mas só que no dia do juízo, Deus irá expor tudo. Tudo. E todo mundo vai ser revelado. Por isso que nós precisamos temer a esse Deus, porque Ele vai expor. Ele tem poder para isso. O homem não. Então, o hipócrita que quer mostrar ao homem ou servir ao homem e não servir a Deus, é nesse sentido que eu estou falando, ele esquece que o homem não tem poder de revelar isso. Que o homem tem essa autoridade de Deus, o único Deus. Inclusive, Jesus fala: olha, o que vocês disserem nas trevas será ouvido na luz do dia. Ele vai falar isso em Lucas 8:17, Mateus 10:26, Marcos 4:22, tudo isso sobre o que um dia isso vai ser revelado. O que foi feito nas trevas vai ser revelado na luz. E é Deus que revela. Somente Deus. E de onde Jesus tirou isso? Eclesiastes capítulo 12, versículo 14. É o último versículo de Eclesiastes. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom ou seja mal. Irmãos, nós não pensamos assim, Convenhamos, nós não paramos durante o nosso dia e pensamos assim: nossa, eu estou aqui escondendo das pessoas o que eu estou fazendo de errado, mas um dia isso vai ser exposto. Nós deveríamos pensar mais antes de fazer os pecados que nós gostamos de fazer. Porque o dia vai ser vergonhoso. Vai ser muito vergonhoso. Então, por isso que nós precisamos nos encontrar e nos achegar a Cristo para que Ele nos dê força, para que possamos, cada dia, sermos mais santos e não passar essa vergonha nesse dia. Iremos passar vergonha, não tem como. Mas quanto menos vergonha, melhor, na minha opinião. Então, o hipócrita pode até ter um sucesso aqui nessa vida. Eu falo da seguinte forma: por exemplo, a gente pode viver e as pessoas olhar para a gente e falar assim: nossa, mas o Fábio ele é muito, santo demais, olha que cara, olha esse cara, que cara. As pessoas, a gente até pode conseguir fazer isso aqui. Sim, mas nem todos irão conseguir enganar todo mundo. Uma coisa é certa, que nada melhor que o tempo
e a verdade para revelar muitas coisas de muitas pessoas aqui na Terra. Né? O tempo e a verdade, a gente vai descobrindo muita coisa. Seja onde for, seja de quem for. Mas uma coisa é certa, tem pecados de pessoas que nós não iremos descobrir aqui nessa vida. Nós vamos morrer, eles vão morrer, e ninguém vai saber. Quem matou tal pessoa? Não sabe. Não sabe. Então, muitas pessoas irão conseguir esconder isso. Porém, um dia isso vai ser conhecido. Mateus 16, 27. Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Vai chegar o grande dia. E nesse grande dia isso vai ser exposto, vai ser aberto. Nós iremos descobrir grandes coisas. E não adianta. Romanos 2, 6. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. E nesse dia também você vai receber conforme o seu procedimento. Romanos 2,16. Tudo isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme o declara o meu Evangelho. Então não tem como você escapar. Não tem como eu escapar desse dia. O dia do Senhor. Ele virá da sua glória. E seremos expostos. E 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5, fala assim: portanto, não julguem nada antes da hora devida, antes de Jesus vir. Espere até o dia que o Senhor venha, Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Você sabe o que é manifestar a intenção do coração? É mais ou menos assim, sabe? Eu xinguei o pastor João. Maltratei tal pessoa. Por que eu fiz isso? Essa intenção lá por dentro, sabe? Por que eu fiz isso? Eu tratei tal pessoa mal. Por que você fez isso? Nesse dia, a intenção do porquê do seu pecado vai ser revelada. É complicado. E é esse Deus que revela que nós devemos temer. A honra a Ele, temer Ele. E é engraçado que Jesus fala dentro de um contexto muito antigo, onde as casas das pessoas eram de barro, né? E os ladrões, né, iam lá no barro e furavam com a mão, pegavam para roubar, e as coisas mais valiosas eles guardavam no centro da casa, ou seja, dentro da casa havia um pequeno cômodo. E lá nesse cômodo é que eles guardavam os seus tesouros e tal, porque senão lá era de barro, né? Um pouquinho de água e um pouquinho de força já rompia o barro, você conseguia pegar. Então, tinha esse centro onde Jesus está falando aqui, se você olhar aqui no versículo 2, no 3, o que disseram nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurram aos ouvidos dentro de casa. Esse é o contexto, dentro de casa. Quando você está falando lá naquele quartinho, dentro da casa, bem fechado, será proclamado dos telhados. E proclamado dos telhados, não sei se você lembra, Mateus capítulo 10, quando vão pregar, eles sobem no telhado para pregar. Era o jeito mais fácil, né? Não tinha microfone naquela época, não tinha megafone, não tinha nada. Então esse é o sentido que Jesus está falando quando ele fala aqui que vocês sussurram nos ouvidos dentro de casa. Muito bem, né? E para finalizar esse primeiro ponto, Apocalipse 20, do versículo 11 ao 15, os livros serão abertos, irmãos. E lá no livro vai estar todo o registro completo sobre mim, sobre nós. E esse livro vai ser aberto e vai ser revelado. É Deus que abre. Segundo ponto, segunda razão para que nós devemos temer a Deus, é porque Deus punirá os hipócritas no inferno. Versículo 4. Eu digo a vocês, meus amigos, não tenham medo
dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Aí eu te pergunto, irmão, quem pode matar o corpo? Quem? Qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa vai lá, mata o corpo. Qualquer pessoa pode fazer isso. Então Jesus está falando aqui, ó, não tenha medo das pessoas que matam o corpo. Jesus não está falando assim, olha, se alguém entrar na sua casa, um assassino, um ladrão, se você ficar com medo, está errado. Não, Jesus não está falando isso. Jesus está falando assim, olha, não tenham medo daquele que pode matar o corpo, porque Paulo falou assim, olha, o morrer para mim é lucro. Então, por mais que vai ser ruim eu morrer, para nós crentes, irmãos, morrer é lucro. Então não tenha medo de quem mata o corpo. Porque o pior que alguém pode fazer comigo é me conduzir para onde? Para a melhor coisa que pode acontecer comigo, que é o céu. Não temam quem mata o corpo, Jesus está falando. A pior coisa que pode acontecer com você, com o seu corpo, se alguém matar o seu corpo, é que o seu corpo será conduzido para o melhor que poderia acontecer com você, que é o céu. Nós vivemos, né, essa vida presa nas coisas, no trabalho, enfim. O pastor João até postou uma coisa falando sobre isso durante a semana. Nós somos presos aqui, mas nós não podemos esquecer que nossa esperança está além dessa vida. Esse corpo é temporário. Será convertido em um corpo de glória, vai ser tremendo. E é o melhor que poderia acontecer conosco é perder o corpo, porque nós vamos ganhar outro, de glória, o prometido por Cristo. Mas os hipócritas, o que eles fazem? Eles temem quem mata o corpo. Eles ficam assim, o hipócrita, ele faz tudo para ser aceito pelo povo. Ele faz tudo para que os mestres gostem deles. Os saduceus, os fariseus, eles querem ser temidos pelos homens. Eles estão se importando com isso. Ele não está se importando com aquele que mata o corpo. E se matar meu corpo, ok, eu vou para o céu. O melhor para mim está reservado. E, se eu não me engano, eram os saduceus que nem acreditavam em ressurreição. Então, para eles, isso aqui era o de menos. Mas Jesus ensina, no versículo 5. Mas eu mostrarei a quem vocês devem temer. Jesus está falando, a quem nós devemos temer? Aquele que, depois de matar o corpo, tem poder, tem um dínamo, né, para poder lançar no inferno. A esse nós devemos temer. Nós não devemos temer ao diabo, nós devemos temer a Deus. Tem muita gente que morre de medo do diabo. E eu não sei aonde que ele achou na Bíblia que está escrito que a gente deve temer o diabo. O que a Bíblia fala? Resistir ao diabo e ele? Não está escrito na Bíblia, olha, tenha medo do diabo, porque aí ele vai fugir de você. Não está escrito na Bíblia, então não tem por que você ter medo do diabo. O diabo não vai mandar você para o inferno. Na verdade, é Deus que vai mandar o diabo para o inferno. E não foi o diabo que criou o inferno, foi Deus. Então, nós temos que temer esse que manda até o diabo para o inferno. E principalmente, tem poder para mandar aquele que o corpo for morto para o inferno. É esse que nós devemos temer. Enfim, maior é aquele que está em você do que o que está no mundo, irmãos. Maior é aquele que está em você do que o que está no mundo. Então não tem por que você temer ao diabo. Teme a Deus. Honre ao Senhor. E o temor é aquele negócio assim, difícil de se definir, mas muitos falam que o temor é o medo e o amor a Deus equilibrado. Eu não sei. Só sei que Jesus fala para a gente temer esse que pode lançar o corpo no inferno. Então, quem devemos temer? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os sábios temem ao Senhor. Os tolos não. Os hipócritas, eles querem temer aos homens.
temor do Senhor. Tudo começa com o temor, irmãos. É o princípio, o temor é o princípio. Você quer ser um crente? Começa por aí. Jesus Cristo é claro, não entra em comparações. O Espírito Santo é claro, não entra em comparações. E esse texto é um dos textos que eu gosto bastante, porque ele prova que o inferno existe. Por quê, Fábio? Não preciso nem usar nenhuma palavra de outro idioma para provar isso. Porque se muitas pessoas falam, né, que, olha, esse negócio de inferno não é inferno, é sepultura, é cova, né, traduzindo lá, que não sei o quê. Então, se Deus não manda ninguém para o inferno, só manda para a cova, então qual que é a diferença de Deus para o homem? Nenhuma. Para que eu vou temer a Deus se o homem também faz o que Deus faz? Não faz sentido. Você tem que temer aquele que tem poder para te lançar no inferno. É Jesus falando. Não adianta. Terceiro lugar, para a gente poder finalizar, nós devemos temer a Deus porque nada escapa do seu conhecimento. Versículo 6. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Versículo 7. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Isso é o quê? Onisciência. Até os cabelos da cabeça de vocês estão contados. Tem muita gente que vai tomar banho, os cabelos ficam tudo no banheiro. E Deus sabe todos. É uma coisa interessante, a onisciência de Deus é o seguinte, a gente acha assim, olha, Deus agora vai carregar as informações aqui. Peraí, deixa eu contar quantos cabelos tem no mundo. Não é assim. Deus não é do jeito que a gente pensa, igual um computador que carrega as informações. Peraí, deixa eu ver aqui quantos cabelos que a Jaciara tem agora. Não é assim. Deus é Deus. Ele, por si próprio, ele já sabe, ele não tem que contar. Ele não precisa contar. Ele é onisciente. Por isso que ele sabe de tudo. E o interessante desse contexto aqui, desses pardais, é que os pardais era a comida mais barata, né? Então, por 2 moedinhas, você comprava 5 pardais. Então, uma moedinha dava 1 pardal. 2 pardais, perdão. Uma moedinha dava 2 pardais. Na promoção, você pagava 2 moedinhas e levava 5. Ou seja, isso na época era comida de pobre. Era comida de pobre. Só os pobres davam valor ao pardal. Só os pobres queriam comer os pardais, porque era baratinho. Então, a questão é, melhor você temer a Deus, pois de toda forma, Ele sabe de tudo. E, o que Jesus fala? Olha aqui no versículo 7. Não tenha medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Jesus é incrível, irmãos. Ele vem falando, olha, tema ao Senhor, tema ao Senhor, tema ao Senhor. Aí depois que você teme ao Senhor, ele fala assim, ó, não tenha medo, não tema mais. Porque vocês que temem ao Senhor valem mais do que muitos pardais. Obviamente, a partir do versículo 8 aqui, iríamos falar de Cristo, mas eu já falo logo. Você vale mais que muitos pardais, irmão, porque você foi comprado por Cristo. É o temor do Senhor que é o princípio de tudo, que nos leva a tudo, e depois que você teme a Deus e conhece o tamanho da sua potência, você fala assim, olha, Deus fala para você, não precisa temer mais, você já entendeu tudo. Você já entendeu que você não é nada, você já entendeu o seu lugar, que somente Cristo na sua vida. Irmãos, então, que possamos temer a esse Deus, possamos honrar esse Jesus Cristo, ao Espírito Santo de Deus, essa trindade perfeita. Obviamente o texto vai continuar, vai falar de toda a trindade aqui, mas por hoje é só. Vamos orar? Deus Pai, Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te damos graças, Pai, porque nós devemos temer ao Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas, Pai, o Senhor é onisciente, Pai, o Senhor é poderoso, Pai. Pai, que o Senhor nos leve, Deus, um coração quebrantado e humilde, Deus, para poder reconhecer o seu senhorio, honrar ao Senhor, Deus, dar a Ti aquilo que é do Senhor, Pai. E assim, Deus, alcançarmos, Pai, as palavras de Jesus. Não tema. Não tema porque você é meu filho. Não tema. Não tema porque você foi escolhido por mim. Foi comprado pelo meu sangue. Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos, Pai, pelo Senhor nessa noite, Pai.
em nome do Senhor Jesus. Amém.